Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, respondendo hoje o e-mail do nosso professor Paulo César Ferreira, da Universidade, engenheiro do Departamento de Engenharia Elétrica na Universidade de Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Professor Paulo, nós falávamos no final da primeira parte do nosso programa sobre a Peshitta, que é uma versão, logicamente, escrita em aramaico, sobre a Bíblia em aramaico e, sobretudo, o Novo Testamento também em aramaico, que as igrejas, tanto católica como ortodoxa também do Oriente, elas, naquela região, elas têm essa versão em aramaico e que, como você coloca aqui, foi traduzida para o inglês e para outros idiomas. E é uma versão que é muito utilizada ainda hoje por os ortodoxos. Você pode ver que o filme que Mel Gibson fez sobre Jesus, o idioma utilizado foi o aramaico, porque não era, deixar bem claro, a língua de Jesus. Jesus também falava aramaico, porque era o idioma predominante no tempo de Jesus. Mas a língua de Jesus, dos hebreus, era o hebraico. Dos arameus, os sírios, o aramaico. Aramaico e hebraico, eu já falei aqui algumas vezes, eles são idiomas semelhantes, porque têm o mesmo alfabeto, e muitas palavras iguais, a gramática é muito semelhante, é como espanhol e português. Então, você inclusive coloca aqui que tal versão pode ser obtida via internet, sim. Então, é interessante, mas veja bem, você tem a Peshitta do aramaico, você tem o Novo Testamento em grego, e você tem, aí você pergunta aqui, que nos originais hebraicos do Antigo Testamento consta a palavra reencarnação? Ora, claro que não. Queria deixar bem claro isso aqui. A Bíblia não fala em reencarnação, a Bíblia utiliza palavras semelhantes, como o verbo lechayot, em hebraico, que significa reviver. E o que é reviver? Voltar à vida. Então, na Bíblia tem reencarnação, não de uma forma literal, mas com outros termos, deixando bem claro que a palavra reencarnação foi criada pelo mestre leonês Hipólito Léon Denisard Rivéio, conhecido com o pseudônimo de Allan Kardec, que foi o codificador. Kardec não é o dono do Espiritismo. O dono do Espiritismo são os Espíritos, o Espírito da Verdade enviado por Jesus. Esses são os verdadeiros diretores e dirigentes do Espiritismo. Kardec foi um instrumento, como o próprio Espírito da Verdade disse que se não fosse ele, seria outro. Porque o Espiritismo não é a doutrina dos homens. O Espiritismo é a doutrina dos Espíritos, que virá com os homens, seus homens e apesar dos homens. Mas voltemos à sua pergunta. A palavra reencarnação foi cunhada por Kardec. Mas se você olhar os Salmos, se você olhar Ezequiel 37 diz assim: eu sou o vosso Deus, que eu vos retirei do vosso túmulo, e vos farei reviver e vos reporei em vossa terra. Olha, retirar do túmulo, para que estava morto. Retirar não é o corpo, é o espírito. Fazer reviver, voltar à vida, reencarnar, nascer de novo, como Jesus diz a Nicodemos lá em João 3. Voltar à vida. Jesus diz que Elias voltou à vida na pessoa de João Batista. O espírito era o de Elias, que viveu lá no tempo dos reis, mas voltou à vida na figura humana de João Batista. E é ele, o Elias, que devia voltar. Então Jesus deixa claro, não usou a palavra reencarnação, mas ele está dando a entender que Elias voltou uma segunda vez. Ora, voltar uma segunda vez, Kardec diz que quando a gente não morre, a gente desencarna. E quando a gente nasce, a gente reencarna. São sinônimos que está na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Quando lá no Gênesis 2,7, Moisés diz que Deus soprou no homem um sopro de vidas. Então, múltiplas existências. O que é múltiplas existências? Viver várias vezes. Para viver várias vezes, tem que se nascer de novo. Nascer de novo, segundo Kardec,
é reencarnar. Então, por isso que você não encontra a palavra reencarnação. Eu tenho, aí você diz aqui, professor Paulo, eu tenho uma Bíblia publicada pela editora Sefer, denominada Bíblia Hebraica, mas não achei, não é mesmo a tal palavra. Não tem a palavra, porque lá, como eu já disse a você, tem o verbo reviver, voltar à vida, nascer de novo, etc, etc. Mas não significa com isso que o judeu não acredite. Ele chama de Guigu Neshamot, que é transmigração das almas, rodas das almas. Quer dizer, a alma, o espírito vai tendo existências, como fala o sânscrito, que nos hindus, como fala os drusos, que são grupos árabes da Síria. Então, são sinônimos, é a mesma coisa dita com outras palavras. Então não existe nesse sentido. E essa Bíblia é muito boa, ela só acho que ela não é. O que falta nela são os comentários. Talvez eu não tenha procurado direito. Não, você não adianta procurar, porque você não vai achar, meu caro professor Paulo. Existe de uma forma sinonímia, como nós estamos colocando para você. Portanto, seu e-mail me encheu de alegria e eu lhe agradeço a colaboração. E você que está nos assistindo, envie os nossos e-mails para mim, ou para a própria TV Mundo Maior, ou para o nosso assistente, produtor de direção aqui na Paraíba, o Bob Wagner, que tem o e-mail, que você pode também passar para ele, que ele me transmite. O e-mail do Bob Wagner e vai aparecer aí na telinha para você também mandar seus e-mails para ele, que ele repassa para mim. Então, nós temos um grupo aqui. Nós agradecemos de coração ao professor Paulo César Ferreira o seu e-mail e estamos à sua disposição, porque eu também sou seu colega, só que o meu departamento é Ciências das Religiões e Odontologia Social aqui na Universidade Federal da Paraíba, mas nós estamos buscando o mesmo caminho, que é a nossa evolução espiritual para o reencontro com Jesus. Fique com ele nos 4 anos da nossa querida família TV Mundo Maior. Muito obrigado pela sua audiência. Faça uma ligeira pausa, nós voltamos já. Fique conosco. Até um pouquinho já. Muita paz.